Começamos por lhe falar hoje de diferentes assuntos, neste caso, assuntos relacionados com jovens e jovens talentos e promissores. O único jovem açoriano que ainda está nas competições para as Olimpíadas Portuguesas de Biologia será hoje nosso convidado. Pedro Nunes é natural da Ilha de São Jorge, frequenta a Escola Secundária de Calhetas e será hoje nosso convidado para nos falar desta sua deslocação ao continente. Amanhã realiza então estas provas, aproveitando uma passagem pela Ilha Terceira. Convidamos o Pedro a ser nosso convidado hoje, a estar presente nos nossos estúdios para nos falar deste seu alcance, deste seu objetivo alcançado. Nós vamos então dar início à conversa com os nossos convidados e vamos dar as boas-vindas ao Pedro Nunes, que está em Angra e que nos fala hoje então desta sua deslocação ao continente português, mais especificamente a Lisboa, para prestar provas. Recordamos que este é o único representante açoriano ainda em provas nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia. Pedro, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Açores Hoje. Obrigada e muito boa tarde. Pedro, vamos falar deste trabalho que desenvolveu. Foi realizada uma época de apuramento para selecionar os jovens que iriam representar os Açores, então, e neste caso, que iriam estar presentes nestas Olimpíadas Nacionais. E o Pedro foi um dos felizes contemplados porque teve umas notas muito boas, uma prestação muito boa. Verdade, Pedro? Exatamente. Na primeira prova concorreram cerca de 7.000 alunos. E desses apenas cerca de 1.500 foram selecionados. E depois eu tive que fazer uma prova de cerca de 80 questões sobre temáticas do 10º ano, 11º e 12º e eu fui selecionada entre os 50 melhores. Pedro, isto é de saudar e o Pedro representou os Açores na realização destas provas e irá representar também, mas é de salientar que, por exemplo, destas 80 questões, e elas remetiam-nos para níveis de dificuldade desde o 10º até ao 12º ano, mas o Pedro, segundo sei, frequenta o 11º ano, portanto teve de estudar matérias que ainda não tinha aprendido, é isso? Exatamente, eu tive de conciliar o meu tempo livre com os estudos para conseguir rever a matéria do 12º ano e, ao mesmo tempo, manter a minha média escolar, porque é isso que está em primeiro lugar. Por isso, eu não digo que a minha preparação tenha sido muito extensa. A final vai acontecer amanhã, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e, de acordo com aquilo que chegou também ao nosso conhecimento, o Pedro gostava de ficar bem classificado, é óbvio, mas vai com muita esperança também de conhecer este meio académico que espera um dia no futuro poder se integrar, é isso? Sim. Eu pesquiso sobre aquela universidade, por vezes nos tempos livres, e também ouço muita coisa acerca dela. Parece uma universidade com muito prestígio e como eu venho de São Jorge e nunca estive assim em meios muito desenvolvidos, primeiro vai ser uma aventura ir a Lisboa e depois vou ver como é que funcionam as universidades e os laboratórios. Isso ainda é uma mais-valia e outro prémio que eu tenho, só de participar nestas Olimpíadas. Até porque o Pedro é um apaixonado pela biologia. Como é que descobriu esta sua paixão pela biologia? Como é que eu me apaixonei pela biologia? Isso, basicamente, desde que eu me lembro. Sempre gostei muito de animais, de ver como é que a natureza funciona à minha volta, de ver o que é que acontece e saber que eu e todos nós temos um elo em comum com todos os seres vivos que existem. Mas como isto é uma paixão mesmo verdadeira, eu acho que os verdadeiros gostos não têm assim uma verdadeira justificação. Exatamente, é algo que não se explica, não é, Pedro? É. Pedro, eu sei que se ficar entre os melhores alunos, esta notícia poderá ter para si um sabor agridoce. Quer-nos falar disso? Sim. Como eu vivo em São Jorge, se ficar entre os 8 melhores, eu irei poder participar em 2 Olimpíadas. Uma que são ibero-americanas e as outras internacionais. Umas no México e outras na Dinamarca. Mas para isso eu tenho que participar numas formações que irão decorrer em determinadas instalações universitárias em Lisboa. E algumas delas durante o período escolar. E eu não posso simplesmente dar-me ao luxo de deixar a escola e vir para Lisboa. Por isso, em princípio, não é possível eu frequentar essas formações e por isso tenho que ceder o meu lugar
a outro aluno, como consta no regulamento. Pedro, ainda assim, já é para si uma vitória, eu sei, ter conseguido esta deslocação a Lisboa. Sei que vai aproveitá-la ao máximo e sei também que tem uma opinião bem formada em relação ao ensino nos Açores. Há muita gente que diz que o ensino é fraco nos Açores, há muitos que dizem que a culpa é dos alunos, outros que dizem que é dos professores, mas o Pedro tem uma visão diferente sobre o ensino nos Açores, verdade? Pois é. Os alunos não são medíocres, o ensino não é fraco. Aliás, e tem como prova a minha professora de Biologia, Exália Pinto, que foi ela que me deu todos os recursos e as bases necessárias para eu poder estar aqui hoje. Mas não, o problema não é o ensino em si nos Açores. O problema é que os alunos convivem no meio rural, não têm, nunca viram o mundo lá fora, alguns deles, e por isso não têm assim muitas ambições, preferem ficar por onde estão e não querem prosseguir os seus estudos porque em parte não sabem o que lhes espera lá fora. É um bocadinho aquela questão da zona de conforto, não é? Quando tentamos sair desta zona de conforto, temos alguns riscos, entramos numa zona de desafio, tanto para o bem como para o mal. O Pedro não tem medo de sair desta zona de conforto e leva consigo tudo aquilo que é mais-valia do ser açoriano e, neste caso, da Ilha de São Jorge, estas experiências riquíssimas que têm. Os seus colegas, o que é que lhe têm dito em relação a este seu sucesso, Pedro? Os meus colegas, havia muitas pessoas que eu pensava que nem sequer me conheciam na escola, que não se importavam comigo, e foram das primeiras pessoas a virem me dar os parabéns e a desejarem boa sorte e a dizer que eu continuasse em frente. E eu senti-me muito orgulhoso. E também os professores também me têm dito a mesma coisa. Eu sinto-me orgulhoso e até me sinto mimado por aquela gente toda. É sempre elogios. Oh, Pedro, aproveito, porque foi um dos 50 melhores alunos nestas provas de seleção nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia. Isto só por si já é um grande, grande mérito. Agora, é o único açoriano em competição e por isso as pessoas depositam em si grandes expectativas. Ainda assim, ninguém vai ficar triste se o Pedro não conseguir ficar entre os melhores e toda a gente vai continuar a mimá-lo na mesma, espero eu, Pedro. É claro. De futuro, opções, já escolheu o curso que quer frequentar? Não, isso é uma pergunta que me fazem muitas vezes e eu digo sempre a mesma coisa. Eu adoro Biologia e também gosto muito de Química. E o curso que eu quero seguir ainda não está definido. Eu vou pesquisar mais coisas este verão e vou tentar ver se me decido uma vez por todas. Mas se esse curso não tiver Biologia ou Química, podem ter a certeza que eu não vou para ele. Portanto, ainda não sabe o que quer, mas já sabe bem aquilo que não quer, Pedro. Isso é muito bom. Ter estas certezas aos 15 anos é ótimo. Onde é que se imagina daqui a uns 10 anos? A trabalhar em algum centro de investigação científica? O que é que gostava de estar a fazer? Sim, eu adorava estar a trabalhar no centro de investigação, a tentar responder àquelas perguntas que ainda não têm resposta e que afetam a humanidade, que em parte é também por isso que eu gosto tanto da biologia e da ciência em geral. Pedro, o que é que a família tem dito deste seu sucesso e de todas as metas que tem percorrido para o alcançar? A minha família diz que há uma recompensa muito bem merecida por todo o trabalho e todo o estudo e todo o percurso que eu tenho feito até aqui. E têm-me apoiado muito, também me dão os parabéns constantemente e dizem para eu aproveitar, para eu não sentir pressão e realmente eu não sinto. Está bem que eu tenho 15 anos, mas eu não me sinto nada pressionado. Isso é ótimo, isso é muito bom, é super positivo. Em relação àquilo que será o futuro, também ainda está muita coisa dependente e o apoio da família é determinante. Eu espero que tenha muito sucesso, que aproveite bem esta deslocação a Lisboa. Quer deixar algum conselho aos seus colegas que lutam por ter resultados escolares melhores e que gostavam, quem sabe, de estar nesta sua posição? Sim, eu vejo muitos colegas meus que têm o potencial, mas que simplesmente não se querem dar ao trabalho. Querem aproveitar o momento e não se importam com o futuro. Mas o momento, ele acontece e passa. E o futuro é o que está à nossa frente. E se não lutarem por isso desde esta idade, chegam daqui a uns anos e dizem, eu não tenho nada para fazer. Eu tinha sonhos em pequeno, mas estou aqui, sem fazer nada.
Ó Pedro, nós aproveitamos esta sua passagem pela Ilha Terceira, isto, a insularidade tem estas características. O Pedro é natural de São Jorge, para ir para Lisboa teve de fazer esta paragem na Ilha Terceira. Está a gostar da estadia aí? Já teve a oportunidade de passear um bocadinho hoje? Sim, sim, nós estamos um bocado de tempo no aeroporto, mas já passeámos um bocado, já vimos parte da ilha, mas também já não é novidade para mim, porque eu já tinha estado bastantes vezes na Ilha Terceira. Eu tenho familiares aqui e costumo vir visitá-los algumas vezes. Muito bem. Pedro, espero que corra tudo bem. Ficamos à espera de ter feedback da sua parte e de todo o trabalho que tem desenvolvido. E depositamos em si, claro, grande esperança, é também uma grande admiração ter-se então hoje connosco o único açoriano ainda em competição nestas Olimpíadas Portuguesas de Biologia. Obrigada, Pedro, por ter aceito este nosso convite. Quero aproveitar para deixar algum recado, uma mensagem para alguém? Sim, eu queria agradecer à Câmara Municipal da Calheta, à Junta de Freguesia da Calheta e à Escola Básica e Secundária da Calheta por financiarem a minha ida a Lisboa, porque se não fossem eles eu também não estaria aqui. Muito bem. E além disso, também tenho que agradecer à minha professora, Isália Pinto, mais uma vez, porque se não fosse ela não conseguia estar aqui. Ela é que me ensinou tudo o que eu sei agora sobre Biologia, basicamente, e o que eu tenho que dizer é obrigado. Obrigada a nós também, Pedro. É um orgulho para ela, de certeza. Até breve e boa sorte, Pedro. Nós vamos Obrigada.